Primeiramente, boa tarde. Estamos aqui para dar continuidade aos trabalhos que iniciaram pela manhã. Agora nós vamos ver a questão continuar com o livro Administração Escolar, o uso dos clássicos da pedagogia, de Vitor Henrique Paro, mais especificamente com um capítulo desenvolvido pela Cileda Perrella, que é doutora pela USP, coordenadora da Rede Municipal de Ensino na cidade de São Paulo e professora da pós-graduação nas Faculdades Metropolitanas Unidas. Então, ela dedicou esse capítulo para falar sobre Joseph Jacoto, sobre as contribuições para a reflexão acerca do Conselho de Escola. Então, para nos situarmos, eu trouxe aqui um breve resumo sobre ele. O Joseph Jacoto nasceu em 1770 e esteve entre nós até 1840. Ele foi professor militante político da causa da educação no século XIX. Nasceu em Dijon, na França, então ele é um francês. E os princípios norteadores do método dele, o método inovador para a pedagogia, é pautado na igualdade das inteligências e emancipação intelectual. Ele foi apresentado por Jacques Rancière, o mestre, no livro Mestre Ignorante, e foi considerado um inovador da pedagogia. Um minutinho, José, se você quiser trocar de cadeira aí, que a cadeira tá aquele processo que a gente já vinha falando, do balançar. Se você quiser trocar a cadeira já, você vai ser mais feliz na sua avaliação. Você sentaram nas duas para evitar o. E eu achei a outra melhor, né? Mas Eu fiz um treino, isso aí pra gente. A sua vai ser mais segura. porque a sua avaliação vai ser melhor pra ti. Ao longo do capítulo, ela vem tratando sempre dessa ideologia do Jacotot, entre mestre explicador e mestre ignorante. Eu trouxe aqui para vocês, em paralelo, para tentar facilitar e compreender essa aprendizagem. Na ideologia do mestre explicador, Jacotot fala que ele contribui para o embrutecimento do saber. Não valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, parte do conhecimento abstrato para o concreto. O professor é o que sabe e explica, e os alunos apenas os que não sabem e que recebem essa explicação pronta, formulada numa ordem sequencial. Nessa lógica do mestre explicador também tem as desigualdades de inteligência. As inteligências não são vistas e não são equiparadas. Os conteúdos são pré-estabelecidos, organizados de forma ordenada e sequenciada. Já o mestre que ele defende, que é o mestre ignorante, é pautado na emancipação intelectual. Ambos são sujeitos do processo, professor e aluno. Não somente o professor quem sabe e o aluno não sabe, o professor explica e o aluno somente recebe explicação. Pautado também no princípio da igualdade, todos são iguais perante o conhecimento durante esse processo de ensino-aprendizagem. Parte do concreto ao abstrato, das vivências, das experiências dos alunos. Também a igualdade da inteligência, diferentemente do mestre explicador, que tem essa desigualdade, essa hierarquia. E não segue um rol de conteúdos, porém não compromete o objetivo da emancipação intelectual. Não é assim organizado de forma sistemática, de forma engessada. Tem essa flexibilidade, mas que isso não compromete o objetivo final da educação, que é a emancipação do aluno. E ele ignora. Aí, desse modo, com base em Jacotot, ele diz que o aluno deve ver tudo por ele mesmo, ele tem que aprender por ele mesmo. O professor atua como mediador. Então, essa aprendizagem é pautada nessa tríplice: o que o aluno vê, o que o aluno pensa sobre o que ele vê e o que ele faz com essa aprendizagem, com isso que ele absorve para ele. Sobre os meios e os fins da educação, que é o tópico 3 do capítulo, a Perrella vem tratando sobre os meios necessários e adequados, que vai de encontro ao pensamento de Vitor Paro e ao vídeo que nós vimos na aula passada. Que
valorização da educação como emancipação, como apropriação da cultura, não somente como aquisição de conhecimentos, mas a apropriação da cultura como um todo, da ciência, arte, tecnologias, conhecimentos, valores, crenças e informações. E ela vem tratando da administração escolar como sinônimo de gestão escolar, que é uma atividade racional de recursos para se atingir o objetivo educacional que perpassa todo o processo educativo e espaços da escola. Porque comumente há uma cisão no nosso cotidiano entre a administração, que também são educadores, e a equipe docente, propriamente dita. Então, nessa lógica, já que eu trato que o mestre ignorante atua como mediador desse processo para que possa ser atingido esse objetivo final da educação, que é um sujeito educado, plenamente emancipado. Tentei sistematizar aqui. Talvez assim, esse modelo seja legal para a educação, né? Não do. Que na verdade na escola deve haver esse esforço, essa união de esforços entre a administração escolar, os gestores escolares, coordenadores, supervisores, diretores, bem como os demais educadores, zeladores, vigilantes, merendeiras, secretárias e os demais educadores que estão propriamente dentro da sala de aula, para que possa atingir esse objetivo da educação, que é a emancipação do aluno, é a valorização de todas as inteligências. Eu fiz essa engrenagem aqui, com base no que aqui é de acordo com o PARO, as orientações de PARO, para a gestão democrática, para que elas ocorram de fato no ambiente educacional, para a emancipação intelectual. Então, como possibilidade de superação da cultura estabelecida, a sugestão que eles trazem é a partilha de poderes. E essa partilha de poderes pode ser realizada através de eleição para gestores, conselho de escola, associação de pais e mestres, conselhos de classe, reuniões de pais, assembleias e grêmios. Só que nós devemos ter cuidado com a forma que essas participações estão sendo conduzidas, que muitas vezes algumas vozes se sobressaem às demais. No item 4, a PRL trata do Conselho de Escola, uma alternativa para a gestão democrática da escola. Esses conselhos teve uma forte expressão a partir do início da década de 1980, em virtude da demanda pela participação, a demanda por mais espaços de participação nessas instâncias de poder, dentro do ambiente educacional. É um importante espaço da tomada de decisões, informação e explicitação dos conflitos que estão ocorrendo tanto dentro da escola como para além dela. As relações devem se dar horizontalmente, relações horizontalizadas, e o diálogo é essencial como prática nessa partilha do poder. No item 5, a PRL trata sobre o conselho de escola, à sombra da lógica do mestre explicador, construção do embrutecimento, que foi dito anteriormente, no início da fala. Então, ela traz a contribuição de Quinto, onde ele nos diz que o conselho de escola, espaço privilegiado para o exercício da palavra, pode atuar no sentido de fazer prevalecer uma voz e calar as demais, que é o que comumente nos deparamos nos nossos ambientes de trabalho. No adultocentrismo, que é centrado no adulto, a criança é vista como um ser desprovido de saber, impedida de refletir e elaborar suas próprias opiniões a partir das suas percepções. A PRL fala que um exemplo de um mestre explicador são os pais, que é o primeiro contato das crianças é no ambiente de casa, no ambiente familiar. E desse modo ela traz essa comparação, que o mestre explicador se assemelha aos pais que muitas vezes não dá espaço para seus filhos, suas crianças refletirem sobre essa aprendizagem, já formula
as respostas e não dá espaço para essa criança refletir e se tornar um cidadão emancipado. O exemplo disso é a cadeirinha do pensamento, que a criança vai aprender sem saber por quê. Só um exemplo. A Perrella traz a contribuição de Jacques Rancière, e ele nos diz que o que embrutece o povo não é a falta de instrução. Todos têm capacidade de aprender, todos têm a mesma inteligência. Alguns se desenvolvem de forma mais lenta, outros têm um potencial mais aguçado. E o que embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença na inferioridade de sua inteligência. O que embrutece os inferiores, embrutece ao mesmo tempo os superiores. Porque os superiores, para testar essa inteligência, ele precisaria de alguém semelhante a ele. Pessoas do mesmo nível de inteligência. Outro tópico é a questão do conselho na lógica do mestre explicador, não aproxima os semelhantes. Vê a criança, mas não enxerga nela a potencialidade de sua inteligência. Muitas vezes sua inteligência é reduzida pelos adultos, no adultocentrismo. No item 5, trata sobre o conselho de escola, luz do mestre ignorante, o defendido pelo Jacotot, pela Perrella. Aí, como subitem, tem avanço pelo avesso. Todo ser humano tem idênticas potencialidades para aprender, para educar-se, para participar. Então, eles partem dessa lógica, que todos têm o mesmo potencial de inteligência, a mesma capacidade de aprender. As inteligências se interrelacionam e se complementam, nessa lógica do mestre ignorante. O adulto não dissocia vida e educação, não conduz a ação da criança, ele não tem a tutela sobre a criança. Ele planeja sua ação não planeja sua ação segundo suas próprias convicções. Então, leva em consideração todo o contexto, todo o cenário político, ideológico, religioso, que a criança, antes mesmo de entrar no ambiente educacional sistematizado, já carrega consigo. Concluindo, aqui é uma colocação dela, e ela nos diz que o conselho de escola como mais um meio para se atingir o fim, qual seja a construção do ser humano educado enquanto espaço potencial da democracia e formador por meio da prática, pode destacar-se por poder proporcionar o exercício da palavra, da persuasão, do diálogo, do consentimento do outro, enfim, o exercício da política e da democracia. Ela inicia o capítulo, eu deixei para compartilhar no final, com a contribuição de Larossa e Coan, quando diz assim, quem vale a pena descobrir um Jacotot, que nos ajude a pensar que de tanto nos encontrarmos sem palavras, de tanto quase não poder falar, de tanto vazio em nossas palavras, de tão analfabetos que estamos de liberdade, de igualdade e de pensamento, ficamos sem poder ser de outro modo. E, nesse vazio que estamos sendo, quem sabe poderemos voltar a falar a linguagem de outra educação e outro político. Então, eu tentei trazer aqui a contribuição, fazendo esse comparativo sobre o professor, o mestre ignorante, o mestre explicador, e o mestre explicador vai pelo viés de uma tendência mais tradicional, tecnicista, onde há uma segregação dos saberes e uma diferenciação entre professor e aluno, uma lógica de hierarquização dentro da escola, e o mestre ignorante, que trata todas as inteligências, todas as pessoas são capazes sim de aprender e devem ser estimuladas para que seja possível o alcance do objetivo geral da educação, o objetivo final, que é a emancipação do aluno, do indivíduo, de forma integral.